Vamos lá, pessoal, para mais uma playlist aqui no canal, que é como ser bom em SQL em 30 dias. Então vão ser 30 dias de estudo de SQL e eu vou tentar trazer todo o meu know-how e o meu conhecimento para que vocês consigam entrar também na área de dados, tá? E a aula de hoje a gente vai falar como os bancos de dados conseguem armazenar bilhões de registros. Então a gente vai dar uma introdução, fazer um overview de tudo para que você goste também dessa área, né? E quem é clube de membros, quem faz parte do clube de membros, vai receber de forma antecipada todos os vídeos que eu estou gravando. Então, se eu conseguir gravar 5 hoje, na segunda-feira vocês vão ter as 5 primeiras aulas já de imediato. Para quem não faz parte do clube de membros, vai receber as mesmas aulas, porém de forma gradativa. A ideia é que eu consiga fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, a comunidade que me apoia. E se você não é clube de membros e quer fazer parte, é R$ 7,99 por mês, é menos do que um expresso, cafezinho, aquele que a gente curte tanto, certo? E claro, também, se você não quiser ser parte do clube de membros, né, deixa o like, já me ajuda demais. Comenta se você gostou desse tipo de aula, porque eu faço com muito carinho para vocês, tá certo? Compartilhem em suas redes sociais, compartilhem no LinkedIn, me seguem no Instagram. Nós que somos influenciadores, entre aspas, né, de tecnologia, a gente precisa muito de vocês, do carinho de vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Leandro Ferreira, eu sou professor universitário já há bastante tempo, há 20 anos já, mais ou menos. Eu estou no mercado profissional também como Tech Lead desde 2004, sou formado em ciência da computação, sou especialista em engenharia de software, tenho mestrado em sistemas produtivos, atualmente sou Tech Influencer na Rocket City, tenho parceria com a JetBrains, com a Red Bull, com Java 10X e com a Speak Online International, que é o meu canal no YouTube. E agora a gente vai falar sobre banco de dados. Então a primeira pergunta é: o que é um banco de dados? Normalmente o banco de dados, pessoal, eu costumo dizer que é um componente essencial na vida dos desenvolvedores e também da sociedade. Por quê? Porque a maioria de nós encontra diariamente diversas atividades que envolvem algum tipo de interação com o banco de dados. Por isso que eu trago que banco de dados acaba sendo um componente essencial para a nossa vida. Ele está presente em todos os lugares e atividades que envolvem algum tipo de interação com dados. Como, por exemplo, quando nós vamos no banco para fazer um depósito ou retirar o dinheiro, a gente está automaticamente mexendo com o banco de dados. Quando fizemos uma reserva num hotel ou num voo, quando nós acessamos um catálogo de biblioteca para buscar um livro, ou até mesmo quando a gente vai comprar um brinquedo ou um computador online, todas essas atividades provavelmente vão envolver alguém ou algum programa de computador que este sim vai acessar um banco de dados. Até mesmo quando nós vamos no supermercado, a gente vai no supermercado, paga com dinheiro no caixa, quando aquela compra é efetivada, automaticamente o banco de dados, que contém vários módulozinhos, e um destes módulos é um módulo de estoque do supermercado, ele vai ser atualizado por conta que a sua compra foi realmente efetivada. E essas interações com o mundo real são exemplos do que podemos chamar de aplicações de banco de dados relacional, em que a maior parte da informação é armazenada de forma textual ou numérica, ou até imagens, né, dentro do banco de dados, tá? E essas duas imagens que eu coloquei aqui, eu quero dar ênfase no diagrama de entidade e relacionamento. Tu pode ser que não esteja familiarizado com essas imagens, mas aqui a gente tem dois diagramas de entidade diferentes. Um expressa uma modelagem de uma empresa que faz consultoria, que implementa projetos, enquanto o outro é um diagrama de entidade e relacionamento de um posto de combustível. E todas essas sintaxes, essas bolinhas, significam alguma coisa. E no decorrer dessa playlist dos 30 dias, você vai entender a importância deste diagrama de entidade e relacionamento para com a modelagem de bancos de dados.
Então, tu vai conseguir entender como a modelagem de dados expressa a nossa realidade por meio destes diagramas. E eu quero trazer um outro grande detalhe aqui, é que ao passar dos anos, surgiu várias espécies de bancos de dados, né? Novas e interessantes aplicações foram surgindo. Por exemplo, os sistemas de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Essas mídias sociais exigiram a criação de bancos de dados imensos que armazenam dados que normalmente a gente chama de não tradicionais, para armazenar postagens, para armazenar imagens, para armazenar clipes, entre outras situações. Então, não tradicionais é a mesma coisa do que não relacional. E esses novos sistemas de dados, né, geralmente armazenam grandes informações. E esses dados é o que a gente chama de Big Data, ou então simplesmente NoSQL, que é a palavrinha que está aqui na sua tela, NoSQL, que, claro, foram criados para armazenar, geralmente, aplicações de mídias sociais. Mas o que seria bancos de dados relacional? Se a gente for analisar friamente a definição da tecnologia, significa que seria uma coleção de dados relacionais, ou melhor, relacionados. Quando a gente diz dados, nós estamos querendo dizer fatos conhecidos que podem ser registrados e que possam ter um significado implícito. Então, por exemplo, considere os nomes de pessoas e números da sua agenda pessoal. Atualmente, esses dados eles costumam sim ser armazenados em telefones celulares que possuem, claro, o seu próprio software de banco de dados, que normalmente é muito simples. Mas também essa lista de nomes e endereços pode ser registrada em uma agenda indexada ou armazenada dentro do disco rígido do computador, né, de um computador pessoal, ou essa coleção de dados ela possui um significado implícito que nós chamamos de banco de dados. Mas será que uma coleção de palavras pode ser considerado um banco de dados? A resposta para isso é não, né, pessoal? Por que não? Porque para ser considerado banco de dados, tem que ter algumas propriedades explícitas. Quais propriedades? Primeiro, ela precisa representar o aspecto de algo do mundo real. Isso significa o quê? Que as mudanças ocorridas no mundo real são refletidas de alguma maneira para o banco de dados. Então, quando eu falei para vocês do exemplo do supermercado, toda vez que eu compro uma mercadoria, né, retiro ela do supermercado, isso está acontecendo, está ocorrendo algo no nosso mundo real aqui, que automaticamente vai refletir a uma operação dentro do meu banco de dados. Então, são eventos que acontecem aqui que refletem o software. Além disso, ela precisa ser uma coleção logicamente coerente de dados, que ela é armazenada eletronicamente e ela é projetada para uma finalidade específica e acessível por meio de um DBMS ou SGDB, ou BD, enfim. E o que significa SGDB? SGDB, pessoal, é um sistema de gerenciamento de dados que permite ao usuário manter e manipular um banco de dados. Ele é um software de uso geral que vai facilitar os processos de definição, de construção, de manipulação e de compartilhamento do seu banco de dados entre diversos usuários e diversas aplicações. E essas aplicações estão sendo executadas sobre aquele banco de dados. Então, cada banco de dados aqui possui o seu SGDB. O MySQL tem, o PostgreSQL tem, o Oracle tem, o MariaDB tem, o SQLite tem, DB2 tem. Então, a sua aplicação, tu pode conectar no teu banco de dados usando essa ferramenta, esse framework, que vai acessar os dados. Por exemplo, The Beaver,
pgadmin do Postgres, tudo isso são considerados SGDB. E a gente vai utilizar aqui o PostgreSQL. Então, para falar um pouquinho de Postgres, para vocês entenderem, tudo isso começou como um projeto na Universidade de Berkeley. A primeira versão foi lançada em 1997. Ele foi escrito na linguagem C, que atualmente tem código aberto, e ele está disponível em todas as plataformas. Se você acessar hoje o postgresql.org, tu vai conseguir fazer o download dessa solução, instalar na tua máquina e começar a utilizá-la. Características, né? Ele possui todos os recursos de um banco de dados tradicional, os ACIDs da vida. Ele suporta a view materializadas, procedures e triggers, que a gente vai ver ao longo dessa playlist. Ele é mantido por uma empresa séria, que é a PostgreSQL Global Development Group. É fácil de acessar, de usar, ele é compatível com a linguagem SQL, ele é seguro, ele é transacional e ele é consistente. Suporta tipos de dados sofisticados, incluindo JSON, XML e objetos. Ele é amigável tanto para o desenvolvimento quanto para a administração. E ele possui uso estratégico de indexação e consultas de otimização. Conectividade é por meio de TCP/IP, envio de comandos, linguagem padrão de SQL e instância a partir de uma única porta TCP/IP. Então, geralmente é na 5432, você conecta no IP e nessa porta e tu tem acesso ao seu banco de dados. Limites do Postgres. O tamanho máximo do banco de dados é ilimitado. Ele vai ser de acordo com o teu SSD ou com o teu HD, né? Tamanho máximo de tabela 32 terabytes, tamanho máximo de uma linha 1.6 terabytes, máximo de linhas por tabela é ilimitado, máximo de índices é ilimitado, máximo de colunas por tabela são 250. Importante, terminologia, tá? Então, o termo na empresa a gente chama de tabela, linha, coluna, bloco de dados e página, e o termo no PostgreSQL, na literatura, nos livros, é relação, tupla para linha, atributo para coluna, página ou paginação de dados para bloco de dados e buffers para página. Ele funciona com SQL, então subconjuntos de SQL, né? DQL, que é Dynamic Query Language, usa selects, são os selects. DML, Insert, Update, Delete. DDL, Create, Alter e Drop. DCL são Grants e Revoke. E o DTL é Begin, Commit e Rollback. E agora, chegando no final dessa aula, a gente vai, na próxima, fazer toda a instalação e configuração para fazer o tunelamento do nosso banco de dados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, já deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui!